personalidade de um anjo, uma teofania. O que vai ser falado? Aleluia. Não desça ao Egito, mas permaneça na terra. Aleluia. Trabalhe, avance. Aleluia. Guarde os estatutos do teu Pai, glória a Deus, porque assim como o Senhor foi com ele, o Senhor Deus será com você. Tem gente aqui que só está vivo porque está sendo sustentado pelos depósitos antigos, glória a Deus, mas o Senhor está dizendo, você está percebendo que está acabando o depósito, Ele está te avisando, tu não vai morrer, Ele vai te dar graça para você buscar novamente. E aí a gente percebe que Isaac, ele obedece. Porque homem, quando anda na obediência, ele tem respaldo definido. A dor não define a minha vida. A dor não pode me definir, a dor não vai me definir. A dor, eu preciso entender que quando Deus permite um sentimento de dor, de perda, de situações que marcam a nossa vida, e a gente, por misericórdia, encontra graça nele, para a gente continuar firme. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te colocar de pé. E ele vai dizer, você superou. Você é um sinal de superação. Agora caminha, aleluia, para você poder levantar outras pessoas que estão vivendo o mesmo processo. Elimeleque, ele vai naquela caminhada sem direção. E aí, em contrapartida, eu penso na esposa Noemi. Por quê? Porque ela é a mulher. E a mulher, ela não quer sair do seu espaço, do seu habitar. A mulher ama a sua casa, ela ama os seus potes. É verdade. A mulher ama aquele lugar, aquele espaço. E não tinha pão, mas lá ainda tinha adoração. Estava faltando dinheiro, porque ainda se plantasse, não tinha como comer, não dava. E quando dava, os midianitas roubavam aquilo que era do povo de Israel. Então entenda isso, mas a Noemi ainda olha e ela percebe, eu tenho um lugar para me adorar o Senhor. Eu preciso fazer você entender que em algum momento da nossa vida, aleluia, o lugar da adoração, ele vai aparecer estreito. E isso aqui é profético, tá, pastor Fábio? Isso aqui é profético, tá, Michele? Isso aqui é profético, mulheres da CIB. Isso aqui é profético, obreiros desse ambiente. O céu está dizendo para nós aqui nessa noite, por um período, aleluia, a fome até passou, mas o Senhor está dizendo, não deixou de ser casa de oração. Então os milagres vão começar a acontecer. Quem acredita toma posse, porque por um período de tempo, glória, oh meu Deus, por um período de tempo foi difícil, mas o céu está assinando algo de Deus para a vida de vocês. E é algo maravilhoso, porque essa mulher, ela entende que ela tem que acompanhar o esposo. Ela entende, mesmo com dor, ela vai. E o que vai acontecer, todos nós sabemos. Eles vão levantar tenda em Moabe. E a Bíblia vai nos mostrar que primeiro morre o marido, o Elimeleque. E aí a gente vai perceber que Elimeleque era alguém que ele não tinha decisão. E aí eu preciso animar você. Todas as vezes que eu ficar em cima do muro, eu vou ter recompensa de gente que fica em cima de muro. Cláudio, o que você está querendo dizer para nós hoje? Estou te dizendo, veste a camisa, tá? Aleluia. Assume a tua intimidade com Deus. Bate no seu peito, eu sou de Cristo, com dor ou sem dor, com batalha, com luta, eu continuo sendo de Jesus. Quem está entendendo isso? Que morre na sua incerteza, ele morre em cima daquele muro, porque gente que não decide não anda, gente que não decide não avança. O céu está chamando mulheres e homens que vão avançar nessa terra. Entenda isso. Ele morre, e quando ele morre, infelizmente, é com muito carinho que eu digo isso aqui, com muito carinho, com muito respeito, mas eu não posso ignorar. E a primeira vez que eu li um livro que me esclareceu isso, eu fiquei tremendo. Falei, meu Deus, isso é muito pesado.
E ele falou comigo: a verdade pesa, mas ela confronta. A verdade pesa, mas confronta. Os filhos primeiro morrem um filho, depois o outro filho. Morre Malom e morre Quilion. E eu falei: Deus, o que isso quer dizer? E aí o comentarista Champlin vai dizer, pastor Fábio, que quando Elimeleque morre, era Deus falando assim para Noemi: levanta o acampamento e volta para casa. Não tem comida lá, mas tem lugar para você me adorar. E enquanto você estiver me adorando, eu estou garantindo a tua casa. Quem está entendendo isso? Tem alguém do teu lado, você adora ao Senhor. Tem uma mulher perto de você, tem uma jovem. E o céu está dizendo para nós: permaneça na adoração. Porque a adoração, ela vai abrir porta e ela vai trazer resposta para a nossa vida. Mas a grande verdade é que a mulher que perde, ela não tem poder de movimentação. Porque afinal de contas ela perdeu o braço. Aquele braço que às vezes a gente reclama. É coisa de mulher reclamar mesmo, porque a gente é esquisita. Fala 1000 coisas ao mesmo tempo. E é só o Espírito Santo que paralisa a gente. Só que mediante as batalhas internas, mediante as crises, mediante o automático e a falta de comunhão com o Senhor, aleluia, algumas perdem o domínio da carne. Mas eu estou aqui crendo que pelo poder da palavra, o Espírito Santo, aleluia, está nos dando autoridade para dominarmos a nossa carne. Quem recebe isso em nome de Jesus? Aí eu tenho uma Noemi que está chorando, que está gritando. Ela ainda não tem poder de reação para levantar e para defender a família. Ela não tem força para ir lá, aleluia, e vou embora, vou pegar os 2 meninos e vou. Mas aí ela perde o primeiro filho, e aí ela perde o segundo filho. E a Bíblia diz que ela tem 2 noras. E isso é impactante, sabe por quê? Porque quando ela percebe, a Bíblia está me mostrando aqui, isso é muito claro e eu gosto demais disso, que Noemi, ela pretende ir para os campos, irmãos. Nos campos tinha orgia. Nos campos, a vida espiritual de Noemi, que mesmo longe, ela tinha uma comunhão com Deus. Ela ia para o fundo de poço. Olha para mim, anote isso. Todas as vezes que Deus perceber que tem um fundo de poço na tua frente, Ele vai te dar oportunidade de você fazer a escolha certa. Quem está entendendo isso? De você fazer a escolha certa. Restava somente ir para os campos, mas a Bíblia diz que chegou uma notícia. Chegou uma notícia para Noemi. Chegou uma notícia em Moabe. Qual foi a notícia? Que o Senhor estava abençoando Belém com pão novamente. Quem entende isso? Quem está preparado para receber essa notícia? Que fase difícil. Ela recebe a notícia. E aí quando eu recebo a notícia, o que eu faço, Cláudia? E se eu fosse falar de notícia aqui, a preocupação com o tempo me impede. Mas eu vou citar dois momentos da Bíblia que me chamam a atenção. Sobre notícia. Quando Jefité foi expulso da sua casa, os irmãos, eles não tinham coragem para abrir a porta e mandar ele embora. Mas eles perseguiam Jefité. De uma forma terrível, sabe, Raquel? De forma que ele entendeu, tem que ir embora, tem que ficar vivo. Embora. E ele foi para Tobi. E ele tinha chamada de liderança, ele começou a exercitar, ainda que ele aprendeu o que não devia, ainda que ele se envolveu com gente que não devia, fora dali, Deus estava movendo, aleluia, Deus estava movimentando, sabe para quê? Para chamar Jefité de volta, aleluia. Quando os anciões perceberam, precisamos de alguém mais novo, precisamos de alguém que se movimenta, que tenha facilidade de movimentação, eles se lembraram de
Jefité. Mas quando a notícia chegou para Jefité, o coração de Jefité quase endureceu. A falta de perdão paralisa a oportunidade que Deus está te dando. Quem entende isso nessa noite? O céu está dizendo: libera, abre o coração e começa de novo. Começa de novo. Por um período, por um pequeno momento, Jefité quase disse não. Mas os irmãos compreenderam que tinha sido muito duro. E ele cedeu. E aí ele foi grandemente abençoado. Deus usou ele de uma forma poderosa. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos uma outra situação. Quando Sara precisou tomar uma decisão. Por quê? Porque ela viu que a sua casa estava definhando. Ela sabia o preço que ela tinha pago para ter Isaac. Só que naquela mesma situação, tinha o Ismael que tinha vindo primeiro. E o que vai acontecer? Ismael sendo maior que Isaac, Ismael percebia que Isaac tinha festa, aleluia. Ismael percebia que Isaac tinha bolo, E aí o que acendeu? Acendeu uma ira, acendeu alguma coisa totalmente negativa no coração de Ismael. Sabe o que vai acontecer? Ismael sempre que podia, ele estava tirando a paz de Isaac. Ele estava brigando, ele estava agredindo. E Sara, como mãe, percebe. E ela entende: eu não posso permitir essa situação dentro da minha casa. Ouve com muito carinho, com muito respeito. Não é sobre grito, não é sobre falar alto, não é sobre dar ordem, é sobre chamar para conversa, é sobre fazer uma orientação daquilo que está errado, é sobre dizer: você vai colher o que você plantar. Olha para mim, preste atenção. Se você não quiser me obedecer, tudo bem, eu vou continuar te chamando, mas essa postura vai te trazer problema. A Bíblia vai me mostrar que Sara não titubeou. Ela foi direto para Abraão e falou para ele: mande Agar embora. Meu Deus, quantas vezes eu achei que a Sara era uma bruxa. E eu ficava: meu Deus, mas como é que Sara teve coragem? Ainda mais eu que quero cuidar de todo mundo. Meu nome é cuidado. Então eu não conseguia compreender aquela mulher mandando embora uma mãe com um filho. Aleluia. Mas um dia, no meio da crise, o Senhor falou: lembra aquela atitude da Bíblia que você não gosta? Eu falei: qual, Senhor? Ele é de Sara. Ou você tem essa atitude para defender a sua casa, a sua família, ou você vai ver o seu barco afundar. Atitudes, decisões precisam ser tomadas. Quantos podem adorar o Senhor por essa palavra? Aleluia. A tua mão está levantada, agora repita comigo. Fala: eu vou tomar decisões na direção do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nesta noite. Aleluia. Na tua casa você tem a chave, tá? Aleluia. Tem a chave com Deus e a cópia está na tua mão. É você que vai decidir isso aí. Seu casamento, sua família, a vida dos seus filhos. Você não tem como administrar a casa do outro. A casa do outro a gente só orienta, mas a nossa não. Na nossa a gente coloca a ordem. Mas sabe o que acontece dentro desse texto? Abraão não concordou muito. Ele falou: que não é possível. Quando ele fala com Deus, sabe o que Deus fala para ele? Faz exatamente o que Sara, sua mulher, pediu. Deus estava aprovando a postura de Sara. Quando nós olhamos para esse texto, Noemi toma a decisão certa. Ela entende: eu preciso voltar para Belém de Judá. Só que quando ela decide voltar, ela entende: eu vou voltar para Belém de Judá, mas quem eu vou levar comigo? Eu não vou levar, porque eu não tenho nada para oferecer. Olha o sentimento dessa mulher. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, eu não tenho filhos. O que eu vou levar essas duas meninas moabitas? Elas vão ser excluídas daquela sociedade. Então ela entende que ela quer ir embora, mas ela não quer levar as meninas. Só que o texto vai me mostrar. Isso é muito poderoso, irmãos. Quero que vocês entendam isso. Não foi por falta de sofrimento, tá? Na dor, nós também fazemos discípulos.
Na dor, ainda que seja com luta, o Senhor nos capacita e nós vamos dar fruto na dor. Quem entende isso? Naquele momento de dor, tinha duas moças que olhavam para Noemi, não queriam sair de perto delas. Sabe por quê? Porque Noemi é direção. Noemi tem ruga no rosto, tem o rosto queimado de sol, tem marca de sofrimento, mas ela carrega testemunho. Quem está entendendo isso? Ela carrega testemunho. Ela consegue amar na dor. Glória! Ela consegue amar na dor. De luta ela consegue expressar sentimento de paz. Eu preciso animar você. Você deve estar assim, mas Cláudia, será que eu consigo? Você é exatamente isso. Você é aquilo que você diz que é. E um dia eu tomei essa escolha, eu fiz essa escolha. Alguém disse para mim assim, olha, você vai servir a Deus. Você já começou, você está servindo a Deus já tem 3 anos, olha a quantidade de pancada que tu leva. Eu falei, se for preciso eu vou servir mais 10. E aí passou os 10, eu continuei. E passou mais 10, eu continuei. Só que eu decidi, eu falei, Deus, eu vou servir na dor, mas eu vou servir com alegria. Eu preciso dar fruto por onde eu passar. Quem pode colocar de pé comigo nessa noite? Eu preciso animar você, que você é resultado de uma oração, que nós somos resultado de uma intercessão, que nós somos resultado de um abraço, que eu e você somos resultado daquilo que eu decidi que eu vou ser. Glória a Deus. Coisa linda. Cláudia, mas dói demais. E quem está falando que não? Quem lembra da cruz? Jesus da cruz. Estava lá, quem estava com ele? 3 Marias, 3 mulheres. E só João. Todo mundo foi embora. Mas as mulheres decidiram, nós não vamos sair, abandonar Jesus na cruz. No momento da cruz, da dor, da guerra, você pede a graça de Deus. A graça do Eterno, ela vai te envolver. E ela vai te transformar em uma pessoa muito melhor. Quem acredita nisso? E você que deixou Deus te transformar, você também vai ser instrumento de Deus para transformar pessoas. Quem compreende isso? E aí quem é instrumento de Deus para transformar pessoas, perdoa, ama, abraça quem trai, lidera quem trai, cuida de quem trai. Que coisa linda, gente! Oh, meu Deus! Glória! Porque isso não é sobre você. É sobre o que nós aprendemos com ele. Sabe o que o texto diz? Que todas as duas queriam ficar perto de Noemi. Noemi insiste e ela consegue convencer a Orfa. Orfa beija, abraça, contato. Porque a Noemi era do abraço, ela dava amor. Mesmo com o coração doído, ela tinha amor para dar, irmãos. Que é o amor de Deus que está em nós. Só que a Orfa foi embora. E hoje eu estou falando para gente que não vai embora. Gente que vai permanecer. Porque está entendendo que Deus está te dando a oportunidade de um novo começo. Quem compreende isso? Deus está te dando a oportunidade de começar de novo. E eu quero fazer muito melhor do que antes, tá? Oh, meu Deus do céu, isso aqui não é conversa para banho e dormir, não. Isso aqui é a palavra de Deus, tá? E Deus está dizendo para nós nessa noite, aleluia, não é, aleluia, com contenda, não é com guerra, não é com quem faz melhor, não é com quem faz pior. Não é sobre isso. Não é sobre que eu tenho que aceitar fulano. Não é sobre isso, não. É sobre você amar a Deus. E eu não posso entender que alguém que ama a Deus cria tanto problema na casa de Deus. Não combina. Não combina. Não pode combinar, irmãos. Não pode. Entenda isso. Sabe o que é lindo aqui? A Ruth falou para ela: aonde você for, eu vou. Aonde você for enterrado, eu serei. Aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você estiver, eu estarei contigo.
A órfã voltou, ninguém mais viu a órfã. Preciso fazer você entender isso, que a tua história não foi anulada. Deus tirou o ponto final, colocou vírgula e reticência, dizendo ainda tem continuidade. Quem entende isso? Ainda tem continuidade. E se você for caminhando da maneira devida, tu vai colher muita coisa. Aí a gente pega a Ruth, que decidiu ser o quê? Fiel. Aleluia. O significado do nome dela significa amizade, lealdade. Entenda, Deus está levantando uma igreja que não vai embora quando o negócio apertou, que a igreja que não foi embora quando apertou vai começar a colher agora. Glória a Deus. Oh, Jesus. Quem ficou na escassez vai começar a colher. A Ruth simboliza essa igreja, a igreja fiel, a igreja companheira, a igreja que está disposta a aprender. Isso é maravilhoso. A igreja que está disposta a ser discipulada. E as pessoas não querem ser discipuladas, querem servir como? Se não querem aprender o que é certo. Queremos escolher. E é lindo, porque ela chega amarga em Belém de Judá. Sabe por que Noemi conseguiu aquelas ações? Porque ela não deixou de marchar na dor. A gente aprende sobre os soldados que vão para a guerra, que ainda quando eles estão machucados, feridos, mas que as feridas não tocaram nas pernas de forma que eles ainda podem marchar, pastor Fábio. A gente aprende que eles vão marchar, tá? Então não tem rejeição, não tem inimizade de quem está do lado, não tem conversa. É posicionamento, olhar para frente e marcha. Focado. Tá sabendo quem está servindo? Aleluia, não pediu para vir, foi Deus que mandou, foi Deus que colocou, então é Deus que garante. A gente faz a nossa parte de abraçar, de amar, de cuidar, de ser educado, de tratar bem, porque essa é a missão do líder. Mas tem gente que é difícil, nem a gente fazendo melhor, aleluia, entende. Mas quem entende, aleluia, que isso aqui é só uma obra da parte do Senhor, e aleluia, e aceita, vai viver o sobrenatural. Quem acredita nisso? E aí a gente olha acerca de marcha, e eu já termino, tá, irmãos? Porque tem muita coisa, mas eu não vou falar, eu quero que você compreenda. É rapidamente, uma tradução rápida aqui para você entender. Porque marchar fala de gente que anda com Deus. Repita comigo, marchar. Fala forte, marchar. Fala de gente que anda com Deus. Você consegue glorificar Jesus por esta palavra? Entenda, não é pressa, mas é constância. Não é evento, é relacionamento. Aleluia, porque a igreja está cheia, vai ter festa, nós vamos lá. Não, é no culto de quarta, é na consagração de segunda, é no culto de sexta. Deus está aqui porque é relacionamento. Tem resposta todo dia. Tem festa todo dia da parte do Senhor para a nossa vida. Entenda isso aqui. E aí a gente vai aprender, de acordo com Números 9 e 17, isso é muito forte, irmãos. Quando a nuvem se levantavam, eles marchavam. Israel só marchava quando Deus sinalizava. Observa isso. Marchar fora do tempo gera cansaço e perda. Elimeleque marchou fora do tempo. Marchar no tempo de Deus gera proteção e vitória. É coisa linda quando a gente cumpre escala. Tem culto quarto, eu vou. Não tem compromisso, não pedi para a pastora para me pregar, para o pastor. Então eu vou lá ficar na porta. Eu vou lá cantar na CIB. Porque você está acendendo a tua lamparina. Você está, minha lamparina está acesa, Cláudia, mas você está pegando, está enchendo, aleluia, a botija de azeite de reserva. A Bíblia vai nos mostrar que ela chega em Belém de Judá. Deus preparou a chegada de Noemi.
nos dias da colheita. Olha que Deus lindo. Ele está trazendo uma mulher sem dinheiro, sem condições financeiras, totalmente marcada pela dor, marchando para começar de novo. Mas ele marcou a chegada dela para o início da colheita. Quantos acreditam que vai ter colheita para você? Para você que decidiu marchar, que decidiu andar com Deus. Eu quero andar com Deus, eu quero fazer o que Ele me ensina, o que Ele me orienta. Eu quero ser testemunho dEle, eu quero me parecer com Ele, nem que seja um pouco, eu preciso, eu vou me esforçar. Oh, glória! E é maravilhoso demais, porque alguém olha para ela e chama ela de Noemi, mas ela está tão amargurada que ela vai dizer: não me chama de Noemi, me chama de Mara. Ela está em conflito, tá? Mas ela está cuidando. Ela está em conflito, mas ela está dando fruto. E aí ela entrou lá em Belém de Judá, ó. Ela podia, mas ela não fez isso.